10 e abra comigo esta Bíblia em João, capítulo 4, o verso de número 6. Aleluia! Passagem extremamente conhecida, mas Deus tem algo no vosso coração esta noite, amém? Confesso, irmãos, que pela primeira vez na minha caminhada como cristão eu posso falar que Deus mudou minha mensagem. Quando eu estava preparando para levar a mensagem, meu coração ficou falando comigo assim: olha, eu acho que eu vou pregar sobre aquela passagem de Paulo, bem, eu quero fazer, não faça aquela que eu não quero, aquela cometendo. E um belo dia, na hora de trabalhando, vindo descendo as escadas, o Espírito Santo começa a falar um pouco comigo sobre esse texto. E, particularmente, eu já preguei esse texto algumas vezes, mas o que o Senhor falou comigo dessa vez não aconteceu em momento algum. Amém? Está na tela aí, quem quiser acompanhar, fica à vontade. Estava ali a fonte de Jacó, cansado da viagem, assentaram-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, pedes de beber água a mim, que sou mulher samaritana? Entre aspas, porque os judeus não se dão como os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceres o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Isso foi um bonito ensaio, vou falar para Jesus agora. E ele te daria água viva. Glória a Deus, pode se assentar, feche seus olhos. Espírito Santo, nós estamos aqui para adorar e agradecer o seu nome. Jesus, que essa palavra, da mesma forma que me confrontou e bateu em mim, desejo do meu coração que venha fazer o mesmo com cada um dos meus irmãos. Seja feita a tua vontade, ou seja uma ferramenta nas tuas mãos, no poder e no nome de Jesus. Amém e amém. Meus queridos, o título dessa mensagem hoje é a verdade sobre conhecer. A gente coloca muitas das vezes a questão de eu conheço fulano, eu conheço ciclano, mas talvez a gente não conhece a verdade. E quando eu quero falar sobre a verdade, sobre conhecer, eu estou falando sobre conhecer Jesus. Mas antes de adentrar um pouco mais na mensagem, eu preciso contextualizá-los sobre o principal motivo da fala da mulher samaritana. Como tu, sendo judeu, me pede água para beber, sendo que eu sou de Samaria e você é judeu? Para quem não sabe, após a morte do rei Salomão, houve divisão das 12 tribos de Israel. E ali metade foi para o norte, metade foi para o sul. Aqueles que foram para o norte, para o sul, eles foram e se basearam naquilo que Davi disse: em Jerusalém será a casa de adoração ao Senhor. Mas aqueles que não ficaram foram ao norte e ali se tornou Samaria. Se a gente for olhar as escrituras e olhar um pouco mais para o contexto histórico, a gente vai ver que o povo samaritano foi um povo com muitos pecados. Os reis foram reis com muitas falhas. Não que no lado de Jerusalém não houvesse, mas ao lado de Samaria foi pior. E uma das suas missões foi que esse povo fosse tomado pelo Império Assírio. Isso aí a gente já vê no tempo próximo. E qual que é o X da questão? Até aí eu não falei o problema entre samaritanos e judeus. Mas enquanto os judeus ficaram em Jerusalém, e ali eles continuaram mantendo uma linhagem sanguínea, onde, enquanto eu nasci do lado de judeu e continuava ali, eu coabitava com uma próxima mulher, e ali seria um próximo judeu, eu estava preservando a minha linhagem dentro de Jerusalém. Então não havia outra genealogia a não ser a inicial dentro de Jerusalém. Vocês estão comigo? Amém. Glória a Deus. O povo de Samaria foi o contrário. Devido a eles terem sido basicamente tomados pelo Império Assírio, houve uma necessidade. Ou seja, houve várias raças ali onde acabaram levando mais genealogias. Então aquela questão primordial de sermos judeus já não é mais necessária. Já não era mais fundamental naquela terra. Aquela terra passaria a ter assírios com judeus, judeus com assírios, e por aí vai.
não eram puros, eles não eram dignos. E para piorar a situação, se tornaram um povo sincrético. Sabe o que significa sincrético? Um povo que começa a não saber quem está adorando mais. Basicamente se tornaram um povo politeísta. Além de ter Deus de Israel, começa a ter outros deuses a estarem ali adorando naquele momento em Samaria. Porque o contexto é esse: a guerra entre Samaria e os judeus terrestres. Uns achavam que estavam certos e outros também achavam. Ninguém queria dar um braço a você. Mas à frente a gente vai vendo que há o diálogo entre Jesus e a mulher samaritana. Mas o que eu quero falar com você e o que o Espírito Santo me incomodou para trazer é simples. Nós às vezes lemos esse texto só com um olhar de leitura e não com um olhar de indagar o texto, de olhar para ele e fazer uma pergunta mais incisiva. E o meu convite para você essa noite é que os seus ouvidos estejam abertos, a sua mente esteja aberta. Aleluia! E acima de tudo que seu coração glória! seja receptivo a Deus. Porque se nós olharmos e lermos com um olhar de pergunta, com um olhar de indagação, nós vamos ir a um novo nível em Jesus nessa noite. O que eu quero falar com você é algo que você já sabe. A mulher samaritana, ela não estava ali num momento qualquer. Ali ela já tinha esperado as demais mulheres irem ao poço, porque já estava tarde, o sol já estava forte, mas ela não era uma mulher bem vista na sua cidade. Aquela mulher agora já estava inteirando o seu quinto marido, Jesus, muito bem, de Israel. E por isso as suas irmãs de Samaria não olhavam com bons olhos. E nesse momento ela começa a deixar elas irem sozinhas. Vamos contextualizar aqui. Talvez o melhor horário era 8 horas da manhã, o sol estava baixo, era mais fresco. E ela ia por volta do meio-dia, o sol mais quente. Ela ia sozinha e ela não estava tão prazerosa para buscar água sozinha. E de repente essa mulher vai fazendo o seu cotidiano. A palavra fala que ela já era comum fazer isso sozinha. É isso que nasce de tarde. Mas naquele dia específico, ela entenderia algo diferente. Ela conheceria a verdade e ali ela seria liberta. E por isso a minha mensagem ela tem como título, como eu falei para vocês, a verdade sobre conhecer. Todo mundo já conhece a canção que tem estourado nos últimos meses da F-Book, né? Tu és, onde é baseado sobre essa passagem. E o Senhor Jesus ele falou muito comigo sobre o que essa música está tirando de dentro do texto. Eu tenho certeza que essa música ela foi gerada, ela foi criada olhando para esse texto com um olhar de indagação. O que essa mulher estava fazendo ali? Ela não estava simplesmente indo atrás de nada, porque ela não tinha ciência. Ela estava fazendo o seu normal. E aí a música começou a fazer um pouco mais de sentido para mim. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia. Quando a gente olha para a palavra, a gente não vê em momento algum que essa mulher tinha sede. Muito ao contrário, ela estava indo buscar água para ter o seu material em casa. Mas a sede que a música vai tratar e muito mais, não é simplesmente uma sede física, mas é uma sede espiritual. E quando a gente olha isso, a gente vê que talvez a gente nem mesmo se conhece. Porque essa mulher ela não sabia o que ela precisava, ela não tinha ciência. Ela não tinha o que conhecer ou o que sentir falta. Porque enquanto nós não conhecemos, não faz diferença. Se eu não conheço Jesus, não faz diferença. E se eu não conheço Jesus, não tem motivo para eu estar fazendo o que nós estamos fazendo nessa noite, uma reunião religiosa para entronizar o reino dos reis. Aleluia! Mas aí Jesus olha para ela e ao dia dela foi marcado. Olha, me dê um pouco de água. E ela vem de faca na mão, mas já está com tudo pronto para falar: olha assim, está pedindo água. Nós somos inimigos. Nós não podemos ter uma boa relação. Vocês olham para nós e falam que nós somos impuros e nós tomamos raiva de você que está bela. Jesus, com seu amor, com a sua simplicidade, olha, se você olhasse para quem está te pedindo água, o papel era ser pedido. Não era para você que está sendo a provedora da água, você estaria pedindo água.
Aleluia. Aí Jesus começa a falar no meu coração, Glória. e mais à frente a gente vai entender o porquê. Jesus, no verso 13, fala de uma maneira muito clara: olha, quem beber dessa água, se refere à água do poço de Jacó, terá sede de novo. Mas a pessoa que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se tornará nela uma fonte que dará vida eterna. Dependendo da versão, uma fonte de águas vivas. Mas aí Jesus falou comigo e eu fui ali e comecei a olhar para o texto e começou a fazer sentido de novo. Olha, pensa comigo, eu não sei se você já percebeu, mas nós só sabemos amar alguém ou amar a Jesus porque primeiro Deus nos amou primeiro. Eu só posso amar a cada um de vocês essa noite porque o Senhor Jesus decidiu me amar em primeiro lugar. E a partir de receber o amor e conhecer o amor, eu posso começar a gerar um amor. Em outras palavras, eu não posso gerar algo que eu não tenho ou que eu nem mesmo conheça. Tá, mas o que você está querendo dizer nessa noite? Bem simples e direto. Uma pessoa que não conhece Jesus e não conhece seu amor, nunca experimentou o amor verdadeiro, nunca gerou um amor para alguém verdadeiro, porque não teria como conhecer aquilo que é puro e é inicial. Então, quando essa mulher ela recebe a resposta de Jesus: olha, enquanto você vai beber essa água do poço, você vai tornar a ter sede, mas quando você experimenta do meu amor, você não terá mais sede e passará a gerar amor. Aleluia. O X da questão não é que eu vou gerar água, que eu vou passar a ter vida eterna. Não é essa a questão. O X da questão é que aquilo que eu procuro em Jesus, eu encontrarei. E a partir daquilo que eu encontrar em Jesus, é o que eu vou gerar através de Jesus como comunicação. Se eu estou procurando paternidade em Jesus, eu vou encontrar, e muito mais do que só encontrar, eu vou começar a gerar paternidade, porque assim eu aprendi com Jesus. Se eu estou procurando como adorar a Jesus, eu vou ser ensinado por Ele como Ele quer ser adorado, e eu vou gerar adoração. O que eu quero dizer é que a fonte de água viva, ela não é literalmente água, não é literalmente a fim de matar uma sede, mas é a fim de matar a necessidade de uma nação. Aleluia. O que eu quero falar para você nessa noite é muito simples. Aquilo que nós buscamos em Jesus é aquilo que nós vamos gerar através de após conhecer Jesus. Se eu estou atrás de Jesus em troca de amor, eu vou conhecê-lo, eu vou gerar amor e eu vou desenvolver amor em outras pessoas. E o fato de ser uma água, uma fonte de água, é que quanto mais água é jogada, mais água vai ser gerada. Então, quanto mais amor eu estou distribuindo aos meus irmãos, mais amor é gerado no cabelo. Porque verdadeiramente eu conheci aquele que gerou o amor em mim. Eu não sei se faz sentido ao seu coração, mas enquanto a fonte de água viva não for clara ao nosso entendimento em verdadeiramente conhecer o que é que nós estamos procurando, nós nunca vamos saber o que nós estamos encontrando em Jesus. O fato é, enquanto os samaritanos não sabiam o que estavam adorando, o povo que permaneceu em Jerusalém tinha clareza. E o que eles procuravam, eles buscavam. Talvez de um jeito mais metódico, de um jeito que não cabia naquele momento, mas Jesus estava ali para fazer algo diferente. Se nós vamos um pouco à frente, nós vamos ver que no verso 21, Jesus diz: mulher, creia no que eu digo. Chegará o tempo que ninguém vai adorar a Deus neste monte, nem em Jerusalém. Ou seja, a fala que ela disse anteriormente, quando a dúvida onde os deveriam ser adorados no Espírito de Deus, porque alguns diziam que era ali no monte Siquém, aonde Jacó tinha edificado o altar, como nós já vimos na EBT, e como a gente vai entendendo que Jacó deixa como seu legado. Ali ficava claro para o povo de Samaria que, entre muitas aspas, era o local correto de se adorar. Mas como Davi havia decretado que Jerusalém era para ser a casa religiosa, a cidade onde deveria adorar a Deus, os judeus ficaram com essa resposta. E o impasse era o mesmo. Aqui foi onde Jacó edificou, mas aqui é onde Davi coloca. O fato é que nenhum dos dois
dois tinham razão. O que interessava saber é se havia adoração a Deus. E se a gente conhece um pouquinho desse povo como nós somos hoje, sabendo que podemos adorar a Deus em qualquer lugar, em qualquer momento, e muitas das vezes a gente tem agora, Aleluia. quem dirá esse povo que tinha um local específico. Glória a Deus. Sabendo que nós podemos adorar dentro do nosso quarto, quando estamos no local fechado, ou até mesmo no nosso emprego, em cima da nossa moto, dentro do nosso carro, ou na nossa bicicleta, no ônibus, não tem local certo para adorar a Deus. A gente era fácil. Imagina esse povo que tinha um local específico. Hoje a gente está lá para adorar esse quem, né? Cansado. Busquei água muito tarde, está doendo. E aí Jesus vem e dá um passo segundo isso. Olha, chegará o tempo que não vai ter lugar para adorar. Vai chegar um tempo que não faz diferença se é em Jerusalém, se é aqui em Samaria, se é lá na Inglaterra, se é aqui no Brasil. O X, a questão é que o Pai quer saber se estão dando em espírito de verdade. O que o Pai quer saber é o coração que está no local correto para adorar. Aleluia. O coração já entendeu que a partir da busca e do verdadeiro conhecimento sobre o que nós estamos buscando vai gerar algo diferente. Gente, o X da questão, eu quero deixar claro, é que tem uma necessidade muito grande de nós entendermos que 90% das vezes nós somos como mulheres samaritanas. Estamos vivendo um dia após outro sem saber o que vai acontecer, mas ao final da tarde eu estou lá pegando a minha água no poço de Jacó para então voltar para o local. Mas como a própria palavra diz, eu quero liberar a palavra profética na sua vida. Eu não sei o que está acontecendo. Eu não sei se você que está indo ao poço de Jacó buscar uma água. Mas uma coisa eu digo no nome de Jesus: tem uma data marcada para você encontrar Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aqui, Jesus vai estar lá te esperando. Oh, maravilha. O seu rosto, pastor, glória a Deus. E dá de beber. E aí, no seu entendimento, o senhor é um homem. Pastor sabe, Senhor, eu tenho que dar ao Senhor beber, eu preciso beber as suas águas. Aleluia. Eu não quero mais ter sede, Jesus. Eu não quero mais ter sede, eu não quero ter que voltar nesse poço de novo. Eu não quero ter que precisar ter um outro encontro com o Senhor. Eu só estou querendo começar a gerar aqui no instante. O X, mais uma vez, não tem problema ter que ir ao poço de Jacó. O problema é não conhecer a nossa necessidade. Cada um de nós tem uma. Talvez a minha seja paternidade, talvez a do meu irmão seja uma carência espiritual, que ele ainda tem que entender o que está acontecendo. Talvez o outro é uma constância, talvez o outro é um amor, porque talvez passou por uma crise, passou por uma dor. Mas o que eu quero falar para você é que o tamanho do seu problema tem um nome e tem um tamanho certo. Se chama Jesus. Aleluia. Glória a Deus. O mais legal, mais chique na mensagem. Esse espaço, ele não tem medidas erradas. É uma medida exata. E quando Jesus encaixa, é como se fosse a perfeita engrenagem naquele lugar. E tudo volta a funcionar como deveria estar funcionando. Se você não começa a entender, você começa a gerar aquilo que estava procurando. E aí eu volto e falo em relação ao que a música trouxe ao meu coração. Quando nós encontramos Jesus, e Jesus começa a falar conosco sobre o que é o nosso problema, sobre o que é a nossa deficiência, sobre qual é a nossa falha, e ele começa a falar: olha, a partir de agora você não é mais carente desse aspecto, você não busca mais água, você gera. Aí a nossa alma começa a gritar e fala: tu és. Aleluia. Porque a minha Oh, glória. e aí, então, Jesus parte Paulo após os seus discípulos no caminho de Emaús e os olhos se abrem. Aí você começa a falar: você é o profeta, você é aquele que Moisés falava que viria e esmagaria a cabeça da serpente. O Senhor é aquele que João Batista fala em torno do seu deserto: olha, eu sou a voz em quem clama, mas haverá um que eu não sou digno de desatar as sandálias dos pés. Haverá aquele que chegará e mudará toda a humanidade. Aleluia. Mas esse é Jesus. Esse é aquele que estava te esperando no poço. Aleluia. No seu poço de Jacó. Abre para estender as mãos e falar: meu filho, eu estava ali te esperando.
Essa data estava agendada no meu calendário. Eu já estava preparado para suprir a sua deficiência. Eu já estava preparado para cobrir o buraco que é no seu coração em amor, e você começa a gerar amor. Talvez você e eu nunca olhamos para esse texto, onde a gente vê que o problema não é simplesmente a briga entre judeus e samaritanos, mas o problema é o que está dentro de mim e de você. O problema é o buraco que está no peito, eu não tenho capacidade de me chegar aos pés do Senhor e falar: olha, esse é o meu problema, essa é a minha fraqueza, Jesus, é o que está doendo no meu coração. Irmãos, se nós olhamos para dentro de nós e começamos a esquadrilhar os nossos corações e vemos fielmente aquilo que está nos faltando, a gente vai ver que Jesus dá conta do recado. Aleluia. A gente vai ver que Ele é totalmente capaz de fazer aquilo que está sendo necessário ser feito. Mas então, o que falta reconhecer em nossas vidas é talvez entender que é a parte mais dura de se compreender. É que talvez o que falta em nós é aceitar que nós não conhecemos Jesus. É duro ter que falar isso aqui hoje, no domingo, o famoso culto da família. Tem que falar que talvez o problema da nossa vida é assumir mesmo nós não conhecemos Jesus. Talvez nós não tivemos o encontro certo entre ele no poço de Jacó. Aleluia. Porque eu não consigo aceitar, e foi até base da palavra da Cleide hoje pela manhã, que quando nós conhecemos Jesus, é impossível permanecer o mesmo. Meu Deus. É impossível continuar na mesma caminhada. Não acredita em mim? Olha as Escrituras. Vai lá em Gênesis e vê a história dos patriarcas. Vai olhar sobre Abraão, vai olhar sobre Isaac, sobre Jacó. Vai olhar sobre Esaú, meu irmão. Vai ver o que esses homens passaram. E uma coisa é nítida e não muda. Esses homens eram um. Mas a partir do momento que Deus se revela a eles, e revela o seu plano através da vida deles, esses homens nunca mais foram os mesmos. O tal de Paulo era o maior perseguidor da igreja, mas ele se torna o maior implantador da igreja. No contexto onde a gente vê e chama que um pastor, ele cuida das ovelhas, ele cuida da sua igreja, em muitas aspas, nós podemos dizer que Paulo talvez foi um excelente pastor, porque se a gente olha as cartas que ele manda às igrejas, ele não está só querendo puxar ele, mas ele quer zelo mais a igreja. O que eu quero falar com você é que talvez muito pequeno, para não dizer uma certeza, é que falta conhecer Jesus. Porque não há mudança de vida se não tem Jesus. Enquanto nós não conhecemos Jesus, nós permanecemos o mesmo. Continuamos habitando na casa dos nossos pais, continuamos colocando terceiros à frente para fazer aquilo que talvez era só dobrar o nosso joelho e fazer. E está faltando. Mas quando há Jesus na frente, a primeira coisa que ele manda fazer é: sai da sua zona de conforto, sai da zona da sua parentela, saia de casa e vai habitar em tendas, vai habitar onde eu te mostrarei, comece a viver a minha promessa. Entender que gerar fonte de águas vivas é entender que há uma promessa de Deus para a sua vida. E não tenha vergonha de falar: olha, o meu problema é paternidade, o meu problema é amor, o meu problema é que eu fui abandonado, o meu problema é que eu não consigo entender ou aceitar, o meu problema é XYZ, ou o meu problema é o alfabeto inteiro. Tudo que acontece na nossa vida tem um propósito de Deus. E se houve um pecado por trás ou não, uma coisa Jesus deixou muito claro: nem tudo foi o homem que fez, mas às vezes foi feito algo para que o nome de Jesus seja glorificado. Aleluia. Feche seus olhos. Glória a Deus. Na verdade, eu quero fazer algo diferente hoje.
Você que tem um buraco no seu coração. Você que está aí no poço de Jacó mais uma vez essa noite, e talvez não sabe quantas vezes já foi. Não passe de fé, vem aqui à frente. Nós queremos orar por você essa noite. Não tenha vergonha, nós estamos em família, nós estamos em amor. Olha, talvez Jesus marcou hoje com você no poço de Jacó. Talvez o que está faltando para você hoje é ter cuidado de falar de Jesus. Eu ainda não te conheci, mas a partir de hoje, minha vida, a partir de hoje eu quero conhecer Aleluia. Jesus. A partir de hoje eu não quero mais ser o mesmo. A partir de hoje eu não vou mais ter que buscar água, eu vou gerar. A partir de hoje eu não vou buscar amor, eu vou gerar amor. Aleluia. Oh, glória. Eu não vou me estender muito, você que quer vir à frente. Não tenha vergonha, Jesus te ama. Jesus tem algo para você nessa noite.